no livro de Provérbios, o texto que já foi lido hoje, né? Provérbios, capítulo 24. Livro de Provérbios, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo que foi lido, o 3, mas vamos ler também o 4. Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4. Quem já achou, diga amém. Se não achou, já está quase chegando aqui na projeção. Vamos ler por ali. Vamos lá? Chegou. Ok, Provérbios capítulo 24, versículo 3 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Amém. Onde os irmãos estão, curve a cabeça um pouquinho, feche seus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, meu Pai celestial, nos colocamos mais uma vez, Senhor da glória, em Tua presença, te agradecendo, Pai, por tudo, Senhor, te agradecendo pelo dia, te agradecendo, Pai, pelas crianças, pelo ministério de louvor, por cada vida aqui presente, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus Todo-Poderoso, por saber que estás em nosso meio, e te pedir que continue nos abençoando, não retires de nós as Tuas mãos, mas abençoa-nos, Pai Celestial, recebendo o louvor, recebendo a adoração, e nos dando agora, Senhor, a Tua palavra. Deus amado, nós precisamos ouvir Tua voz. Pai, nós te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Queridos, o culto está hoje, não é, sob a direção do Departamento Família, e nós tivemos, acho que domingo passado, né? Foi o culto dos homens. Foi dos homens, foi, né? E eu precisei falar de homens, e hoje vamos falar de todo mundo, né? Falei mal dos homens domingo passado, hoje vou falar mal de todo mundo, da família inteira, que hoje é culto da família, né? Então, é acredito que os irmãos observaram, na leitura que foi feita, ou que foi feita, na leitura que foi feita, nós temos aqui 3 elementos fundamentais para a edificação, para a fortificação e para a manutenção do lar, da família, da casa. Esses 3 elementos que foram citados no texto foram sabedoria, inteligência e conhecimento. Deu para sentir? Deu para perceber? Se não deu, volta aí, querido, versículo 3, ainda vai ler com mais rapidez e você vai perceber, olha lá. Com sabedoria, ou com a sabedoria, se edifica a casa, e com a inteligência se firma. E pelo conhecimento se enche as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então nós temos sabedoria, nós temos inteligência e nós temos conhecimento. 3 coisas que se parecem bem umas com as outras, né? Sabedoria, inteligência, conhecimento, parece bem, né? São muito aproximados, mas não são iguais. Ele aqui inclusive divide as etapas da edificação, da construção desta casa, e da casa que nós entendemos, na verdade não é apenas a questão de alvenaria ou de madeira, mas a família que ali habita, né? Com sabedoria. Inclusive o Salmo, por favor, amado, rapidinho aí, Salmo 111, versículo 10, ele fala sobre isso, né? Porque sabedoria é uma coisa boa. Às vezes a gente não consegue sabedoria. No entanto, a sabedoria diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Até aí já é basta, não vamos precisar ler tudo não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que quer dizer? O que quer dizer não é assim, só começa a ter sabedoria quando teme ao Senhor, porque é o princípio, não. Aqui se refere à questão de princípio ativo. Qual é o princípio ativo da sabedoria? Temor do Senhor. Porque existe sabedoria que não tem temor do Senhor. E quando há sabedoria sem temor do Senhor, a Bíblia também classifica ela. E diz assim: esta não é a sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria terrena, animal, diabólica. Aquela sabedoria que é sabedoria, mas não vem do alto.
E a gente vai entender aqui um pouquinho a respeito de sabedoria, principalmente no lar, né? Na família, que hoje é família. Provérbios, está perto de Salmo, Provérbios 1:7 confirma isso. Enquanto que aqui esse diz, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, Provérbios 1:7 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não, ainda é o mesmo, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. E se você tiver aí uma outra tradução, diz, é o princípio do saber. Então, o princípio da sabedoria, o princípio do saber, Salmos e Provérbios confirmando ali, quer sabedoria, temer ao Senhor. Quer uma família edificada, firmada no Senhor, com conhecimento, com sabedoria, temor do Senhor. É preciso primeiro temer ao Senhor. Com sabedoria, edifica-se a casa. Irmãos, eu falei de sabedoria, vamos falar ainda, né? Eu falei que existe a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Sabedoria que edifica a casa, o que é? Como é a sabedoria? De que trata a sabedoria? A sabedoria, irmãos, ela trata mais de atitude. A sabedoria trata de comportamento. A sabedoria trata do se portar, portar-se com sabedoria. O saber entrar, saber sair, saber tratar, não é? Às vezes eu digo assim, como é que você chega num comércio, estou falando agora em termos gerais, como é que você chega num balconista, como você se dirige a um frentista de posto de gasolina, como você trata ele, como você trata alguém aonde você chega, como você trata alguém que está chegando até você. Então essa questão do trato, do comportamento, de atitudes, é isso que a sabedoria está focando. A sabedoria foca comportamento, foca atitudes, foca o se portar. Como é que você se porta nos lugares? Então aí se entende sabedoria ou falta de sabedoria. Sabedoria que vem do alto ou sabedoria terrena, diabólica, animalesca. Então, aí é sabedoria. Sabedoria trata disso. Nós podemos pensar sobre isso em casa, né? Em casa. Qual é o seu comportamento em casa? Como é que você trata em casa? Como é que você se porta em casa? Quais são as suas atitudes em casa, na família? Porque, irmão, esse negócio é tão interessante que eu vou aproveitar e contar segredos de gabinete. Claro que eu não vou falar de quem, né? Vou apenas falar de segredos de gabinete. Ó, mas ninguém vai ficar triste comigo, não, que eu não vou. O que eu estou falando de segredo de gabinete é assim: às vezes as pessoas chegam com dificuldades conjugais, com dificuldade de família. E aí nós fazemos algumas perguntas simples. Um dia que você não vai no meu gabinete, mas se for, você vai, se vier com esse tipo de problema, você vai ouvir essas perguntas. Mas assim, por exemplo, como você faz isso? Como você faz aquilo? Você faz aquilo? Você é assim? Aí começa a fazer umas perguntas. Aí delas, por exemplo, você sempre diz à sua esposa ou ao seu marido que o ama? Não. Por que você não diz? Quando você era namorado, quando você era namorada, você dizia? Fazia, e ainda me lembro a primeira vez que disse. E depois, acabou? Cadê o tratamento de conquista? Nós falamos sobre isso aqui há poucos dias, né? Reconquiste a sua esposa, reconquiste o seu marido. Cadê aquela atitude de conquistadores que deve permanecer no casamento? O casamento não é o fim da conquista, mas o começo dela, né? Então, vamos continuar trabalhando em cima disso. E aí, minha esposa que gosta, quando ela está comigo, ela fala assim: você dá um cheiro às vezes no cangote dele? Ah, eu não chego nem perto, a gente está com aquele relacionamento que não é tão bom. Aí ela fala assim: rapaz, pega ele de surpresa, dá um cheiro. É comportamento, é atitude. Se você vive a vida inteira em comportamento, em atitude grosseira, eu digo assim sempre, isso aí fica parecendo um objeto que deve ser utilizado, lubrificado, e que está sem azeite, sem óleo, rodando seco. Aí fica difícil.
Fica difícil se você não tiver a atitude correta. Fica difícil se você não tiver o comportamento correto. E comportamento, ele vem de sabedoria. 3 coisas que quando a gente fala, todo mundo quer. Todo mundo diz que tem: sabedoria, inteligência, conhecimento. Se você disser que um cara não é inteligente, ele fica logo com raiva de você. Se disser que você não tem sabedoria, fica com raiva de você. Mas a sabedoria é percebida no comportamento. A sabedoria é notada nas atitudes, no se portar. Como você se porta? Como você, marido, trata, porque é uma questão de tratamento, a esposa. Aí que eu falo assim, a sabedoria está em saber como tratar. E saber como tratar, escute, no sentido de ter uma vida suave, no sentido de ter uma vida agradável. Por quê? Porque se eu não tratar bem, não terei uma vida agradável. Eu já vi 2 situações interessantes. Eu já falei aqui que a gente já ouviu falar sobre isso. Uma situação que eu conheci uma pessoa, conheci um cidadão, jovem ainda, e trabalhava numa empresa, e a gente fazia um certo serviço junto, e ele chegava de manhã dizendo: rapaz, já estou louco para voltar para casa. Aí por quê? Já estou com saudade de minha esposa. Ele não era recém-casado não. Já estou com saudade, já cheguei no emprego, já com vontade, não era preguiça de trabalhar. Ele dizia, é vontade de estar com a minha esposa, de estar junto, é aquela satisfação, aquele prazer de estar ali. Por quê? Porque estava lubrificado o relacionamento, estava bom de ser vivido. O relacionamento sem carranquice, o relacionamento com um sorriso, com alegria. Aí a pessoa quer o tempo inteiro. Eu costumo dizer assim para as pessoas: você voltaria no mercado, voltaria num comércio aonde te trataram mal? Você voltaria a comprar na loja aonde não te deram atenção devida, o que você esperava, aonde não te deram nenhuma atenção, aonde te atenderam com grosseria, aonde te trataram assim meio de desprezo? Fala, não. Mesma coisa em casa, meu amigo. O cara volta para casa a pulso, e a mulher fica em casa te esperando a pulso, porque não quer destruir com tudo que começou a construir. Por quê? Porque não trata bem, porque trata com desprezo, porque trata com humilhação, não trata com sabedoria, porque a sabedoria edifica a casa, a sabedoria levanta, a sabedoria fortalece, de maneira que o cara quer voltar para casa, de maneira que a mulher fica doida que ele chegue, porque quando chega as coisas não pioram, melhoram. Tem pais, tomara que não seja aqui o caso, tem pais que quando vai chegando a hora dele voltar para casa, os filhos tremem, e depois que eles vão embora, quando chega naquela hora, o cara já é adulto, mas naquela hora ele tem medo. Ele fala, por que eu estou com medo? Não sei, é porque quando ele era menino, toda vez naquela hora ele tinha medo que o pai ia chegar, e ele era grosso, e era violento, e o ambiente da casa ficava ruim quando ele chegava. Por quê? Porque ele era super inteligente? Porque era cheio de sabedoria? Porque ele não tinha sabedoria para lidar com a sua família, ele não tinha sabedoria para lidar com a sua esposa, não tinha sabedoria para lidar com seus filhos. Mas a realidade para com os filhos e para com a esposa é recíproca, viu? Ela também precisa ter sabedoria para aprender a lidar com o homem, e os filhos para saber lidar com os pais, e os pais para saber lidar com os filhos. Quem entendeu, diga amém. Então, sabedoria, construção de casa, construção de família, é em cima de atitudes e comportamentos. Se a coisa está ruim, é preciso inteligência, é o outro passo. Para quê? Para saber mudar, meu filho. Ah, meu pai era bom quando estava com teu pai? Não, porque vai repetir em casa a mesma coisa. Meu pai foi assim, agora eu vou também ser assim. Meu pai metia meu cacete, agora eu vou meter o cacete nos meus filhos. O que é que os filhos têm a ver com o teu pai? Nada. Se era ruim com o teu pai, eu conheço uma pessoa
que era o inverso. O que ele sofria, ele dizia assim: não, isso eu não passo para frente. Pelo contrário, ele diz assim, um dia a gente conversando assim: meu amigo, pastor, minha família era grande e meu pai ganhava pouco, e aí meu pai comprava meio frango para a gente comer um domingo, só que era muito menino, era um pedacinho assim de frango para cada um, no domingo. Então, aquela alegria para comer. Aí quando dividia, que era muito, ficava uma pontinha de frango assim só para cada um. Ele disse: hoje, meu irmão, eu vou no supermercado, compro um frango inteiro, só tem 3 filhos, a gente vai comer todo. Por quê? Porque Deus vai mandar mais, Deus vai mandar outro, come até não aguentar mais. Aí a meninada, pá. Por que vai? Não, no meu tempo meu pai era somente meio fazer igual. Não, cara, você tem que providenciar, você tem que proporcionar um lugar alegre, um lugar confortável, agradável na tua casa, um lugar de sorriso. Irmãos, às vezes as pessoas talvez não compreendam. Eu amo estar com você, gosto demais de estar com você, prefiro estar com ela em casa, me perdoe, viu? É uma realidade. Eu gosto demais de, pastor, vamos para cá, tem um churrasco, tem não sei o que, bora pastor, a gente vai queimar uma carninha ali. Aí eu, bora, aí a gente, e aí minha filha, vamos, bora. Pessoal, que é tão bom, é tão suave, porque a gente não tem carranquice, não tem cara feia, não tem exigência, é só sorriso, irmão. Ela hoje estava assistindo lá um filme, e eu estava lá na mensagem, né? Nessa palavra que eu estou dando aqui agora. Aí eu terminei e fui perto dela. Aí quando eu sentei lá perto dela, comecei a fazer comentário. Ela botou para mim e falou assim: assistir filme contigo não tem jeito não. Mas o que eu vou fazer, irmão? Eu vou ficar lá no filme dizendo: tomara que esse cara morra, tomara que... Não vou, irmão. Pior é que a gente mora perto dos japoneses, vizinho, e era um filme de japonês. E o japonês era ruim no filme. E ela estava gritando: morre japonês. Eu preciso parar a boca, o vizinho aqui. Vai pensar que é ele, minha filha. Mas foi. Eu digo: minha filha, você estava gritando assim: mata esse japonês. Eu digo: japonês, daqui a pouco chama a polícia aqui, minha filha. Que vizinho, gente boa, né? Gente boa, japonês, gente boa. Mas eu chego. Aí eu tenho que chegar e quebrar esse clima, né? Que eu estava ali querendo matar alguém. Aí eu chego lá e faço um comentário. Aí daqui a pouco a gente está rindo, o filme vira comédia. Ô, meu irmão, quer vida melhor do que essa? Eu vou chegar, criar uma situação de inconveniência, uma noção. Não, meu irmão, dentro de sua casa é você chegar e o sorriso tem que chegar com você. A alegria tem que chegar com você, meu irmão. E a mulher, o marido chegou, alegria, sorriso, facilita a vida. Sabedoria é criar um ambiente de vida feliz, de vida fácil de ser vivida. Sabedoria é comportamental. Quem entendeu? Maravilha, muito bem. Vamos para outro aspecto, né? Com a sabedoria se edifica a casa. Muito bem. A sabedoria, ela se vale da inteligência e do conhecimento. A sabedoria não é a inteligência, a sabedoria não é o conhecimento, mas a sabedoria usa a inteligência e usa o conhecimento. Sabedoria, irmãos, é saber como aplicar o conhecimento com inteligência. Vou explicar para os irmãos o que é isso aqui. É assim, ó, vamos imaginar que você aprenda alguma coisa, aprenda uma profissão, né? Vamos dizer que você aprenda a ser capoteiro. Vamos estar aqui, aprendi a ser capoteiro, muito bem. Isso aí é conhecimento. Conhecimento, aprendi. Então, adquiri um conhecimento. Agora, depois eu vou falar mais sobre isso. É assim: quanto me custou para aprender isso? Assim, aprendi fácil, então tu é inteligente. Sentiu que é inteligência, diferente de sabedoria? Então, inteligente, ele aprende fácil, ele facilmente entende as coisas, compreende, então, inteligência. Aí ele
com a inteligência, ele adquiriu o conhecimento. Agora tem que aplicar esse conhecimento. Aí, se ele não tiver sabedoria, ele pode aplicar esse conhecimento na hora errada, do jeito errado, da maneira errada, no lugar errado, mas com sabedoria. A sabedoria utiliza-se da inteligência e do conhecimento e aplica no lugar certo, na hora certa, com o propósito certo, e aí tudo vai bem. Você entendeu? Diga amém. Então, o que é sabedoria? Sabedoria é a técnica de utilizar a inteligência e o conhecimento na forma certa, do jeito certo, na hora certa e com o objetivo correto, com o objetivo certo. Aí entendeu ou não? Muito bem. Aí vem aquela coisa que eu já ouvi de algumas pessoas. Não vou falar de quem que eu ouvi muito isso, porque eu tá ligado aqui, a câmera pode estar assistindo aí. Mas, rapaz, você é meu genro e disse isso e tal. Então não vou querer que ela saiba disso, né? Então não vou dizer quem foi que eu ouvi, não. É dizer assim, eu sou positiva. Se falar comigo assim, eu sou positivo, eu digo. Isso aí não é positividade, é falta de sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria sabe dizer do jeito certo, na hora certa, da forma certa e com o objetivo certo. Qual é o objetivo dos relacionamentos? Qual é o objetivo da conversação? Qual é o objetivo da comunicação? Irritar o outro? Qual é o objetivo da conversação? Provocar o outro? Qual é o objetivo da conversação, do diálogo? É afastar o outro? Bom, se este é seu objetivo, afastar, arranjar intriga, então ok, continue sendo, eu vou lá e digo. Mas se você tem o objetivo de trazer para perto, criar amigos, relacionamento bom de ser levado, tem que aplicar o conhecimento, aquilo que você sabe, mas com sabedoria. Usar de eufemismo, usar linguagem branda para causar menos impacto, saber colocar. Então, dentro de casa tem cara porque é assim, o certo é assim, e aí racha todo mundo pelo meio. Menino sofre, mulher sofre, vizinho não gosta, parente se afasta e o cara, mas tem que ser assim, carrancudão lá, eu faço aqui, que aqui é que é certo. E todo mundo te abaixando de você, e aquela vida difícil ser levada, e ninguém te ama. Muda, cara, melhora, inteligência, conhecimento, sabedoria. Você entendeu? Diga amém aí. Diga só uma vezinha para quem está perto de você. Melhora, rapaz. Muda um pouquinho, cara. Um pouquinho que tu mudar vai melhorar muito. Só dá uma arrumadinha que aí as pessoas vão gostar mais de você. Aí as pessoas vão se aproximar mais de você. Nós temos um certo dever de sermos graves e não agudos. Ser grave significa dizer, ser macio, ser bom para alguém chegar junto. É bom chegar perto de pessoas que são graves, que não nos dão pontadas, que não nos dão agulhadas, que não nos dão alfinetadas. Quem é agudo, acaba dando agulhada na pessoa. Você chega perto de uma pessoa grave, a pessoa chega, é como quem chega perto de uma ovelhinha cheia de lã, macia. Tem gente que é macio, tem gente que a gente chega junto, chega é macio, é bom estar perto. Sabedoria, questão de atitude, questão de comportamento. Você entendeu? Diga amém. Então a sabedoria, ela aplica, utilizando a inteligência, aplica o conhecimento na hora certa, do jeito certo, ele age da maneira certa, ele fala na hora certa, ele fala o que deve ser dito, na medida do que deve ser dito, ele age na hora certa, na medida da ação que deve ser tomada. Sabedoria não é simplesmente porque então tem que ser. Não, eu sei que é, mas não é o jeito certo, não é a hora certa, então eu vou dando por porção, até chegar aonde é maciamente, confortavelmente. Tua casa pode ser mais confortável se você, por exemplo, sorrir mais. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, mas talvez você também não entenda. Mas eu vou dizer. Leve menos a sério as coisas.
Às vezes a gente leva muito a sério as coisas, e as coisas são sérias, mas você leva muito a sério. E quando a gente leva muito a sério as coisas, a vida fica difícil. Fica difícil. Por exemplo, quando o marido, ou quando a esposa, ou quando os filhos causam um prejuízo, como é que você reage no prejuízo? Comportamental, sabedoria. Eu tenho um exemplo, né, que não é meu, que bom que não é meu, um exemplo de uma pessoa que mostrou sabedoria no relacionamento. A esposa, que nunca vai acontecer com a minha, ela pegou o carro, ela vai pegar o carro, ela pega o carro e bateu, ela nunca vai bater. Então ela pegou o carro e bateu. Aí ligou para o marido, até pela voz, via que ela estava com medo da reação dele, porque bateu o carro, prejuízo de milhares de reais, 3, 4, 5 mil reais de prejuízo, que também tem um carro que bateu, né? Meu filho, que foi a filha? Dificuldade de falar, bati com o carro. Aí a pergunta dele: você está bem? Se feriu? Se machucou, minha filha? Tem algum problema com você? Quer que eu vá aí agora? Não, meu filho, eu estou bem. Machucou? Não, machuquei não, meu filho. Pronto, não se preocupe não, viu? As demais coisas se resolve. Suavidade. Ela sentiu? Alguns: eu sabia que eu não devia ter dado. Aí, o relacionamento difícil de ser levado. Então a sabedoria leva você a dizer a coisa certa, a ter a reação correta, na hora certa, atitude certa. Você entendeu? Diga amém. Não leve a sério. Por quê? Escute o que eu vou dizer. Todos os bens materiais, você sabe disso, ficarão aqui. Nenhum você vai levar para o céu. Nenhum. Agora, sabe o que é que você vai levar para o céu, marido? Como você tratou a mulher. E sabe como é que você vai, o que vai levar para o céu, mulher? Como tratou o marido. Isso aí vai. Isso aí vai ter que dar conta. Chegar no céu e dizer: e aí? Cadê a mulher? Como foi? Eu tratava pelos cotovelos. Para lá, mulher. Aí era. Aí Jesus: vai lá também, marido. Entendeu? Agora, não, Deus, tu sabes, Senhor, como eu fiz, estava nem aí para esse mundão. A peça mais importante da minha vida era ela, e ela, a peça mais importante era ele. Aí Deus: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Deu para entender ou não? E aí, sabedoria, conhecimento, inteligência para dizer a coisa certa, na hora certa e da maneira certa. Quem entendeu? Que maravilha, vai mudar a tua casa hoje, irmão. Vamos lá. Tem gente aí que não, né? Tem que falar: não, lá em casa já é assim, é só sorriso, é só alegria. Ninguém assiste filme de terror, é só filme de comédia. A gente só quer sorrir. Assiste filme de terror, irmão, para ficar com medo. Que conversa, irmão. Assiste filme para estar sorrindo, para estar alegre. Assiste filme de suspense para levar um susto. Já chega esse mundo aí, irmão. Assiste um negócio que te agrade. Bom, cada um tem seu gosto, né? Muito bem, vamos lá. Ok, vamos aqui para frente um pouquinho mais, né? Inteligência. A inteligência, pelo que a gente viu aqui, ela firma. A sabedoria constrói. A inteligência firma. A inteligência fortalece. Provérbios, capítulo 2 e versículo 6. Eu até queria dizer aos irmãos, voltando aqui, pode botar aí, irmão, viu? Provérbios 6:2. Quando eu citei a respeito de Salmo, você viu que eu falei assim, Salmo 111, versículo 10. Escute o que eu vou dizer para você. É só um detalhe. Eu falei assim, Salmo 111, versículo 10. O que foi que eu não disse? Eu não disse assim, Salmo capítulo 111 e versículo 10, porque Salmo não tem capítulo. Salmo tem salmos. Então é o Salmo primeiro, o Salmo segundo, o Salmo terceiro, o Salmo 2, Salmo 3. Não é Salmo capítulo tal, não. É Salmo 111.
Quando muda para outro livro, aí sim, capítulo. Mas os Salmos é uma coleção de cânticos e não uma capitulação deles. Ok? Quem entendeu, diga amém. Muito bem, então já falamos sobre isso, só para dizer aos irmãos. Inteligência, Provérbios capítulo 2, versículo 6, já está aqui, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O Senhor dá sabedoria. Então, se alguém é falto de sabedoria, peça a Deus que dá, e Deus não passa em rosto. E Deus não fica assim, tu só sabe porque eu te dei. Então, tem sabedoria? Não. Está conseguindo? Não. Peça a Deus. Diga: Deus, eu sou até inteligente. Senhor, eu adquiri até conhecimento, mas quando eu vou aplicar, o negócio não dá certo. Foca de sabedoria. Então, peça a Deus sabedoria, que Deus dá. E o que é a inteligência? A inteligência é capacidade de aprender. Já falamos com os irmãos sobre isso aqui. Capacidade de compreender. Já falei aqui. Capacidade de adaptar-se. Capacidade de adaptar-se e capacidade de resolução de problemas. Deu para entender? Vou repetir rapidinho para a gente entrar no assunto. O que é inteligência? Capacidade de aprender, capacidade de compreender, capacidade de adaptar-se e a capacidade para resolver problemas. Adaptar-se. Bom, esse negócio de adaptar-se está lá no começo do livro de Deus. Quando Deus fez o primeiro casamento, Deus fez o homem, os irmãos sabem disso, e o homem estava só. Ele falou assim: não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma adjutora. Todo mundo conhece isso. E aí ele foi e fez Eva, e foi entregue ali para o Adão. E o Adão, como profeta de Deus, ele falou assim: adaptação, porquanto deixará o homem, ou portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á ou apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma carne. Claro que no caso de Adão, ele não tinha essa etapa de deixar pai e mãe, porque ele não tinha, né? Ele foi criado direto, ela também. Mas ele profetiza ali para frente, assim: o homem vai ter o pai e a mãe. E o que quer dizer isso? O que quer dizer isso é que cada família é uma cultura em particular. Cada família tem a sua cultura, ou seja, cada família tem os seus valores, cada família tem os seus horários. Tem família que o pessoal acorda praticamente todo mundo 5 horas da manhã. Tem família que o pessoal vai acordar lá para as 11. Família. Não, botei meus meninos para estudar de tarde, para não ter que acordar cedo. Eu quero lá acordar cedo. É a cultura do camarada, é a cultura da família dele. Aquela turminha vai crescendo nessa cultura, achando que a hora certa de acordar é depois das 10. É a cultura. E aí eles tomam café da manhã lá para as 10 horas e almoçam para lá para as 2. Ele vai entender na sua cultura que a hora de almoçar é lá para as 2. Enquanto que aquele que acorda de 5 da manhã, almoça de 11. E ele passa a entender que a hora certa de almoçar é de 11. Aí um fala: não, a hora certa é 11. Outro fala assim: a hora certa é 2 da tarde. Aí um caba desse casa com uma pessoa de saúde da família aí. Duas culturas diferentes. Aí ele fala aqui agora, o profeta Adão: deixará o homem a cultura da sua casa, vai se apegar à sua mulher, e tem que haver adaptação. Tem que haver uma adaptação. E a adaptação requer inteligência. É preciso ser inteligente para se adaptar. Quem tiver com criança, segura que eles estão andando demais hoje aqui. Deu para entender? Então, adaptação. Escuta o que eu vou dizer. Eu não sei quantos casais tem aqui que são menos de 4 anos de casado, menos de 5 anos de casado. Mas até essa data, 4, 5 anos, é perigosíssimo o casamento, porque ainda estão no período de adaptação. Irmão, se você for nesses
cartórios, nos fóruns aí, você vai ver que a maioria, eu vou arriscar aqui, 80% dos casamentos que são destruídos estão entre 0 e 2 anos de existência. É ali que terminam os casamentos. As outras partes estão de 80%, 70% para cima. Assim, o tempo, né? Aí, não, 5 anos, 4 anos. Aí vai ter mais uns 10, somando lá com os 70, eu quis dizer isso. Pouquinha coisa. E aqueles que têm 15, 20 anos? Pouquíssimo. Fração pequeníssima. Todo mundo, inclusive, ignora. Fala, rapaz, já tinha 20 anos de casa de separou, é um espanto. Mas quando tem 2, 3, ninguém se espanta. Por quê? Porque ali é um período perigoso, é um período de adaptação. Estão se compreendendo, se encaixando. É preciso inteligência ali para se adaptar. É preciso parar, é preciso pensar, é preciso ceder. Tem que ceder espaço para o outro, para que o outro tenha liberdade. Eu preciso da minha liberdade, por quê? Porque eu tenho minha cultura. A minha cultura é assim, a cultura do outro é outra. E é preciso de um tempo para ir criando uma nova cultura familiar. Aí agora nem almoça mais de 11 e nem almoça mais de 2, 12h30. Entendeu? Vai chegando, um pouco cedeu aqui, um pouco cedeu ali, chegou junto. Isso se faz com inteligência. A inteligência é essa capacidade de aprender. Aprender o quê? Aprender, homem, aprender a viver ao lado de uma mulher. Mulher, aprender a viver ao lado de um homem. Por quê? Porque, irmãos, viver ao lado de irmãos não é viver ao lado de marido e mulher. É bem diferente. Viver ao lado de amigos ou amigas é bem diferente, é uma outra história. Não vai dizer, mas eu estou acostumado porque vivo só eu e um amigo num apartamento. Tem nada a ver. Por quê? Falei com uma pessoa há poucos dias e ela disse que não compreendia um certo sentimento. E eu expliquei para ela o seguinte: você ama muito sua mãe. Você, e com razão, você ama muito seu pai. E com razão. Mas por que é que eu sinto mais falta do marido? Por que é que eu sinto mais falta da mulher? Porque com o pai e com a mãe, você não é um com ele. Você ama muito sua mãe e sua mãe te ama demais, mas você não é um com ela. Você ama muito seu pai e seu pai lhe ama muito, mas você não é um com ele. Você é um com a sua mulher. Você é um com seu marido. Aí o relacionamento é diferente. Diferente entre pais e filhos, diferente entre amigos, diferente entre colegas. Completamente, é um grande mistério. O apóstolo Paulo dizia isso: eis que eu vou falar a vocês um mistério. É um mistério, não dá para explicar isso, é um mistério de Deus. Casou, se torna um, o sentimento, o relacionamento precisa ser muito bem pensado, com sabedoria, com inteligência e com conhecimento. Você entendeu? Diga amém. Portanto, usa essa tua cachola. Aqui chama cachola? Usa a cachola, meu irmão. Diga aí, mulher, toca assim nele, usa essa cachola, meu filho. Toca, filho, não tem medo não, eu estou aqui. Para correr, pega a sua mão, e corro. Usa essa cachola, minha filha. Agora eles vão, quer ver? Toca aí, meu filho, diga assim para ela assim, usa essa cachola, minha filha. Usa a cachola, querido. Usa a cabeça, usa a inteligência para lidar, para aprender. Tem que aprender, filho. Eu aprendi. Eu já falei aqui muito para os irmãos. Aprendi. Tive que aprender. Porque eu vivia só. Eu vivia com amigos. Para onde eu ia só. E quando muito, com um amigo. E às vezes um diácono, que eu já era pastor, estava só. Bora lá, irmão. 2 homens, bora. Me casei. Completamente diferente, irmão. Tudo completamente diferente, inclusive o ritmo. Eu estava até com saudade, quando foi esses dias, ela me deixou sair sozinho,
me permitiu, não estou nem por que foi. E aí eu, mas não é para tua mãe não, hein? Me deixou sair sozinho, e aí eu saí, fui para o shopping. E aí eu voltei a andar no meu ritmo, né? Fiquei com saudade naquele meu ritmo. Porque não sei se alguém já me viu andando só, né? Apesar da idade, mas eu ainda consigo andar naquele meu ritmo. E aí digo, rapaz, que bom poder andar assim, ó. Rapaz, meu irmão, é bom demais. Você, ó, dentro do shopping. Você, rapaz, é bom demais, meu irmão. Você é solto. Eita, como é bom. Agora com ela. Tem que aprender, meu filho. Tem que aprender, inteligência. É? E aí para, eu puxo, bora. Para na areia, para na... Não, eu paro. Eu que incentivo ela a ir para lá. Irmão, inteligência. Tem que, ó, com ela é diferente. Com mulher, tudo é diferente. Por exemplo, solteiro. Cadê os solteiros? Solteiro, levanta a mão aí. Isso. Que hora você começa a se arrumar para vir para o culto? Meia hora antes. Pronto. Com a mulher não. Comece mais cedo, senão tu vai chegar tarde. Uma coisa mais linda. Quantas roupas você experimenta, solteiro, antes de vir para o culto? Nenhuma, né? Veste, está vestido. Tá boa essa? Tá linda, minha filha. E essa? Maravilha. E essa? Oh, essa ficou melhor ainda. E essa? Para poder vir. É só com ela? É só ela que é assim? Quantas mulheres aqui são assim? Diga glória a Deus. Tem que aprender, meu filho. Tem que aprender. Inteligência. Aprender a lidar com elas. Não tem que reclamar. Tem que aprender. Tem que reclamar. Bora, minha filha. Você se brinca. Não. Elas são assim. Deus fez elas assim. E elas têm que aprender a lidar com a gente. Por quê? Porque a gente é assim. Botou um sapato, eu até te falei assim, minha filha, eu gosto de vir para a escola dominical. Por quê? Uma calça jeans, uma camisa polo, está resolvido. Pronto. É bom demais, irmão. Joga uma coisa assim qualquer, pronto, vim para a escola dominical. Eu digo, vou botar uma fardinha para o culto à noite no domingo, minha filha, porque a gente bota uma coisinha bem bom, aí vem-se embora, é bom demais. Outra coisa, não precisa escolher. Qual é a roupa da escola dominical? A farda da EBD. Pronto, não tem que dar de qual é que eu vou, não. Eu vou com a farda da EBD. Pá, botou, acabou. Não tem trabalho de escolher, não tem trabalho de coisa nenhuma. Pá, ótimo. Homem é assim, prático, praticidade. Homem quer praticidade e rapidez. Mulher, sentimento. Tem que se sentir. Enquanto ela não veste e não se sente, não está bom. Deu para entender? Aí nós temos que aprender isso. Essa diferença, essa sensibilidade, essas emoções. O sujeito que tem sabedoria, usa a inteligência e o conhecimento, ele promove dentro de casa emoções, ele promove sentimentos, ele promove essas coisas que ela precisa. E se ele não for feliz, não tem nenhum problema. Deus não te chamou para ser feliz, chamou para tomar conta dela. Quem entendeu, diga amém aí. Chegar no céu, ele compensa. Quando chegar no céu, a gente tem um galardão, né? Vai receber com juros e correções monetárias. Bom, vamos para frente. Então a inteligência firma, a inteligência é a capacidade de aprender, de compreender, de adaptar-se, de resolver. E o conhecimento? O conhecimento, o versículo 4, é que enche as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Irmãos, vamos citar aqui alguns bens. Ele fala assim, enche as câmaras de toda sorte de bens. Quando eu falo assim, enche as câmaras de toda... O que são as câmaras? Sabedoria edifica a casa. Inteligência firma essa casa, fortalece, né? Deixa a casa ali segura. Ok, uma casa construída com sabedoria e firmada com inteligência. Agora vamos encher a casa.
as câmaras, os ambientes, o quarto, sala, cozinha. Aí assim, encher ela de todos os tipos de bens, os bens preciosos. Me cita aí um bem precioso. Tá ligado? Alimento é precioso. Vou dizer um outro: alegria. Tem um bem mais precioso do que esse? Se tu tiver carro, se tu tiver joias, se tu tiver uma TV bem grandona em cada quarto, se tu tiver um jogo de panela importado, se tu tiver talher de ouro e não tiver dentro da tua casa alegria, serve de alguma coisa isso? E se nada disso tiveres, mas fores alegre, tu tens o que é mais precioso. Alegria, meu irmão. Ele fala assim, o conhecimento, ele vai encher as câmaras de alegria, ou melhor, as câmaras de bens preciosos. E o bem precioso é alegria. Agora nesse rumo você vai acertar. Cite outro aí. Paz. Pense num bem precioso, paz. São esses bens que precisam encher tua casa. A harmonia. Tem uma coisa lá no final que eu vou dizer que é muito boa. Uma outra coisa que é um bem precioso, que deve encher os teus quartos, que deve encher tua sala, bem-estar. Aquilo que eu falei do cara que falou, eu estou doido para ir para casa. Ele sentia-se bem em casa, o bem-estar. Eu conheci nessa mesma época outro que ficava triste quando o dia terminava, porque ele dizia, tenho que voltar para casa, vou encarar aquela mulher, vou encarar aquele ambiente, porque o ambiente da empresa era um ambiente alegre para ele, mas em casa era um ambiente rústico, um ambiente duro, um ambiente difícil de ser levado. Que pense que tristeza, o cara que tinha prazer em voltar para casa e o outro que tinha prazer em vir trabalhar, para ficar longe de casa. Tem algum problema aí, e chama-se sabedoria. Estava faltando sabedoria para transformar a sua casa num lugar alegre, num lugar de bem-estar, num lugar de harmonia. E eu vou encerrar, está perto de encerrar já a hora, com uma coisa muito interessante. Cumplicidade é aquilo que você começa a conquistar entre você e a mulher, que vocês não precisam falar para se entender. Pequeno gesto, pequeno olhar, pequena mudança de fisionomia, o outro já entende. Se for para mangar de alguém, você já faz uma, aí o outro já sabe, está mangando, aí já vai cúmplice, fica um cúmplice do outro. Se for para elogiar, admirar alguém, ele também olha, admira, aí ela olha também. Cumplicidade, a compreensão do outro, sem que o outro diga, sem que o outro faça, sem que o outro diga nada. Eu faço uma coisa em casa, de propósito muitas vezes, e aí ela chega e fala assim, mas isso, eu sabia que tu ias dizer isso, eu fiz de propósito, minha filha, a outra coisa está aqui. Aí ela, como é que você sabia que eu ia dizer isso? 20 anos, filha, né? 20, eu já sei como você é. Cumplicidade, conhecer como o outro é, agir de acordo com o que você sabe que o outro faz, que o outro é, trabalhar em cima do bem-estar do outro, em cima do que já conhece. Cumplicidade, saber as medidas, saber as porções, saber a qualidade, saber o jeito e trabalhar em cima disso, trabalhar em cima daquilo. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa, nós tomamos muito, eu e minha esposa, por questão de costume só, não é nem questão de preferência, Nescafé, faz até propaganda, pode tirar, né, não sei, Nescafé, mas às vezes a gente sabe que ela gosta muito de um cafezinho daquele coado, que não é Nescafé, né, coado, e aí uma vez ou outra, acordo mais cedo, 8 dias sim, um não, vou lá e faço um cafezinho coado, e eu sei que ela gosta com açúcar, aí eu boto uma açuquinha, aí tem dia que eu digo assim, vou botar uma porçãozinha de Nescau,
chocolate em pó. Vou ver se ela nota. Vai ficar parecendo com cappuccino e tal, né? Aí eu boto lá. Botasse não sei o que, na hora. Eu sabia o que eu ia dizer. Ela percebe na hora. E a gente sabe o gosto que o outro tem. Só que eu sei que ela gosta. Se eu não botar sal, ela me pergunta antes de comer. Terrível. Frito um ovinho. Aí ela fala, botasse sal. Eu digo, rapaz, tu vem que nem logo uma coisa que eu me esqueci. Mas eu já conheço. Eu sei que quando eu faço uma coisa diferente, ela vai chegar em cima. E ela também me conhece. Já sabe minhas reações. Cumplicidade. E nós temos isso um para o outro. E isso fica só dentro de casa? Aonde a gente vai, a cumplicidade nos acompanha. Cuidado, né? Aonde a gente vai, a cumplicidade nos acompanha. A gente olha, a gente sabe, cuida um do outro. Meu querido, inteligência, conhecimento, sabedoria, está aqui. 3 elementos fundamentais para mudar o relacionamento na tua casa. Sabedoria para lidar com a mulher, sabedoria para lidar com os filhos, sabedoria para lidar com o esposo, sabedoria dos filhos para com os pais e ensinar sabedoria aos filhos para lidar um com o outro. Quem entendeu, diga amém. Vamos nos colocar de pé. Querido, hoje esta é a palavra, por quê? Porque a palavra hoje é do departamento família. E eu precisava falar de família, e a culpa foi dele que escolheu esse texto. Foi ou não foi? Muito bem. Está contente? Diga amém.